Queria que você abrisse a Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, a partir do versículo 13. A palavra de Deus diz o seguinte: o fim de tudo que se tem ouvido é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E a minha oração é que teu espírito esteja aberto, as tuas emoções estejam disponíveis, a tua alma esteja liberada para a palavra do Senhor que vai ser ministrada a partir de agora. Queridos, os nossos visitantes talvez não saibam, mas eu sou da Polícia Militar e uma das atribuições nossas, quando nós somos convocados, é fazer parte da Justiça Militar. Então nós somos convocados para sermos juízes. Nos juntamos ao juiz togado, como chamam, né? Então nós nos juntamos ao juiz togado e mais 4 juízes militares, formamos um conselho para julgar os policiais que têm algum tipo de desvio de conduta e que seja crime esse desvio de conduta. No meu caso, como Deus me deu o privilégio já de estar numa patente mais alta, a gente só é convocado quando o réu também é de uma patente alta, mas uma patente abaixo da nossa, mas mesmo assim uma patente alta na polícia. Então em 2010 eu fui convocado para fazer parte desse conselho. E desde 2010, todas as vezes que tem uma audiência em que as testemunhas vão ser inquiridas, em que o réu vai ser inquirido, em que vão ser apresentadas algumas provas, as audiências de instrução, quem faz direito sabe mais ou menos, né? E desde 2010 que isso vem rolando. Uma pessoa cometeu realmente um deslize que é crime, e nós fomos lá. Então desde 2010 nós vemos há 4 anos acompanhando isso. E na quarta-feira passada foi o dia do julgamento. E lá estava todo o aparato, lá estava o juiz, os 5 juízes, o conselho, como é chamado. Lá estava o Ministério Público, representado por uma promotora. Lá estava o advogado de defesa. Lá estava o réu, sentado ao lado. Estava o meirinho. O meirinho é aquela figura folclórica que narra os acontecimentos, não sei quem viu já em filme, que narra os acontecimentos do desenrolar do julgamento. Ele lê as partes que precisam ser lidas, quando alguém pede para ler algum depoimento, quem lê é ele, quem dá todo o comando, todo mundo de pé, todo mundo sentado. O juiz do senhor, essa notícia do senhor, o juiz já fala isso, fala aquilo. Começa o julgamento, a gente já via as provas, ele acompanhou durante 4 anos o julgamento. E o cidadão lá, o réu, era uma pessoa que eu não era amigo, mas tinha aproximação, por ser colega de trabalho. O conheço há 28 anos. Vocês imaginam como deve ser difícil você estar ali, olhar para o rosto dele, aquele semblante debilitado, aquele semblante de quem sabia que tinha errado, que tinha feito uma coisa muito ruim. E que estava na mão de 5 pessoas. Um dia perguntaram a Davi: você prefere cair nas mãos do inimigo ou de Deus? E aí Davi disse: eu prefiro cair na mão de Deus, ser julgado e condenado por Ele, porque eu sei que o meu Deus é misericordioso. Mas aquele homem não tinha escolha. Aquele homem não tinha nenhuma opção. Ele tinha que estar ali diante do acusador. E olhe, a promotora, ela passou cerca de 1 hora e 15 minutos fazendo uma explanação a respeito daquele crime, detalhando, esmiuçando, usando palavras duras. É impressionante dizer que quem nunca participou de um momento como esse, eu sugiro que você um dia possa fazer isso, porque ela chegava e dizia: você foi dissimulado,
Você premeditou. Você planejou o crime. Você arquitetou. Você envolveu pessoas que não tinham nada a ver com o crime, que poderiam estar agora aqui respondendo. E não estão, porque você é que foi identificado. Você poderia ter arrastado outras pessoas para aqui, você foi egoísta, você só pensou em si mesmo. E ela entrou pesado naquele rapaz. Eu ali olhando, ele calado, o barulho do teclado, digitando tudo que ela falava. E depois que ela esculachou, vamos dizer assim, com ele, e falando e citando as provas todinhas, passa-se para o advogado de defesa. Aquele homem que ia tentar fazer um milagre, porque estava muito provado que ele havia realmente cometido crime. Então, o advogado de defesa começa a buscar entrar pelos milímetros da lei. Ele diz: olha, o artigo tal, o verbo tal pelo Aurélio quer dizer isso, tentando descaracterizar o crime. E ele tentava dizer que não foi bem assim, que não era bem assado, tentava escorregar por aqui, escorregar por ali. Ele falou no termo em torno de uns 40 minutos, e o juiz disse: promotora, a senhora quer a réplica? E ela disse: quero. E aí todos os argumentos que o advogado de defesa levantou, ela derrubou um por um, mostrando provas. E aí o juiz perguntou ao advogado de defesa: o senhor quer uma réplica? E ele disse: eu não tenho mais o que dizer. Ele não tinha mais o que falar. E nessa hora, o réu que estava do lado, ele baixou a cabeça e disse: não tem mais jeito. A vida daquele homem estava nas mãos de 5 homens. Acabaram-se os procedimentos, o júri, o conselho se retira, entra na sala do conselho, onde vão deliberar sobre a liberdade de um pai de família, de um filho, de um irmão, de um homem. Nós nos sentamos ali, os 4 conhecíamos ele, no mínimo 28 anos ali. E o juiz disse: gente, está aqui a lei, nós ouvimos todos. Eu queria, pelo regimento, pelo código, primeiro quem vota é o juiz togado, e eu dei o voto dele. Condenação, pena máxima, aliás, pena mínima. Como ele é réu primário, pena mínima. E eu era o penúltimo a dar o meu voto. Depois que o juiz deu aquele voto, ficamos nós 4 calados, olhando um para a cara do outro, e o juiz: fulano e tal, o senhor é o mais antigo, o senhor que agora dá então o seu voto. Eu era o segundo. E o rapaz que é mais antigo, ele parou, engoliu em seco, e disse: eu não tenho o que fazer a não ser condená-lo. As provas são cabais, as provas são irrefutáveis. Nós vamos condenar, o meu voto é pela condenação dele. E o juiz perguntou: e a pena? Eu sigo com o senhor pena mínima, já que ele é réu primário. E aí chegou a minha vez, e eu conhecia ele. Nunca trabalhamos juntos, mas nos encontrávamos, falávamos: tudo bem, como é que você está e tal. Conheço a filha dele, eu era do colégio, da polícia, e ela era aluna minha lá, e me chamava de tio. E eu disse: eu não tenho outra coisa para fazer a não ser condená-lo. Condená-lo e a pena mínima de 2 anos. E assim, os 5 decidiram por unanimidade condená-lo. É lavrado o termo, nós voltamos para a sala do julgamento. Nós sentamos aqui sobre a sala do banquete, né? Que chegou no começo da pegou, né? A sala do banquete. Haverá a sala do julgamento. Escute bem, meu filho. Haverá a sala do julgamento.
Nós voltamos para a sala de julgamento. O juiz togado entra por último, nós estamos sentados lá, é chamado o réu vem e senta. É chamado o advogado, o promotor, todo o aparato é organizado e entra o juiz. E o meirinho grita de lá: atenção, senhores, todos de pé, para a entrada do excelentíssimo senhor magistrado fulano e tal. Todos nós nos levantamos e entra o juiz. Ele senta. E após ele sentar, o meirinho diz: todos podem sentar. E nós nos sentamos. Daí o meirinho pergunta: senhores do conselho chegaram a um veredito? Há um ritual. E aí o mais antigo dos oficiais disse: sim, senhor, chegamos a um veredito. E o meirinho diz: todos de pé para ouvir o veredito do conselho. Nós nos levantamos novamente. E ele diz: senhor fulano e tal, réu do processo, ponha-se à frente. Estamos os 5 aqui: advogado, promotor, réu. E uma das coisas mais difíceis aconteceu naquela hora. E ainda bem que não fui eu que deu a notícia, foi o outro que era mais antigo. E ele disse: nós do conselho, por unanimidade, julgamos o réu condenado. Aquele homem empalideceu e sentiu que o choque, apesar de esperar isso. E então o meirinho pergunta: chegaram a um consenso sobre a pena? E aí ele responde: também por unanimidade decidimos pela pena mínima de 2 anos de reclusão. E aí o meirinho passa a palavra ao juiz, e o juiz declara que na próxima quarta-feira, agora que vem, teremos a última audiência desse processo, para que efetivamente a sentença seja declarada definitivamente e o preso seja notificado, o réu seja notificado e seja conduzido ao presídio. Queridos, enquanto eu estava naquele lugar, como eu orava e conversava com Deus sobre a vida, as mesmas oportunidades que eu tive, aquele homem teve. Nos formamos na academia, bem pouco diferença de um ano. Eu me formei na academia em 88, ele se formou em 86. Porque durante a vida dele, e a gente conhece a vida e a história das pessoas onde a gente trabalha, foram decisões equivocadas em cima de decisões equivocadas. Foram escolhas, e mais escolhas, e mais escolhas, e mais escolhas, que o levaram àquela situação em que ele estava agora sendo condenado por um crime. Aquilo foi apenas o desfecho de uma história cheia de decisões equivocadas. Nós lemos Eclesiastes 12:13, que diz o seguinte: o fim de tudo o que se tem ouvido é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E quando eu estava ali naquele julgamento, e assim que terminou, o meirinho disse: passamos a palavra ao Santíssimo Senhor juiz fulano e tal. E ele diz: eu declaro encerrada a audiência de julgamento do processo tal, em que consta como réu fulano e tal, e dá aquela martelada em cima daquela madeirinha, pá!
E nessa hora o réu deu a volta e saiu da sala rapidamente, que eu não consegui mais nem. Acabou, eu não fui sair, também não mais ouvi ele tinha saído. Gente, o tema dessa ministração é o fim de tudo. O fim de tudo. Esse texto ele foi escrito pelo rei Salomão. Há um certo consenso entre os teólogos de que foi ele que escreveu o livro de Eclesiastes. E ele já estava no final do seu tempo, ele já estava aqui ancião, estava idoso. Salomão já estava idoso aqui. E ele chega no final do seu tempo, da sua carreira, da sua existência, e ele diz: olha, no final das contas, o que realmente importa, depois de tudo que eu vivi, de todas as coisas boas, de todas as coisas ruins, de todas as decisões acertadas, depois de todas as decisões erradas, no frigir dos ovos, o que vale a pena, o que realmente importa, o que deve ficar na minha mente, na sua mente. Ele escreveu isso para a posteridade, ele escreveu isso para os seus filhos, ele escreveu isso para os seus súditos, para os seus discípulos, ele escreveu isso para mim e para você. Ele estava dizendo: o que importa no final das contas, meu irmão, é ter vivido uma vida temente a Deus. Salomão, você deve ter ouvido falar disso, foi o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Quando a Bíblia diz que ele foi o mais sábio, porque foi. Quando ele assumiu o trono de Israel, novo, jovem, no lugar de grande rei Davi, ele pediu a Deus sabedoria, ele não pediu força, né, exércitos, dinheiro, riqueza. Ele disse: Senhor, me dá sabedoria para conduzir o teu povo. E por isso Deus deu toda a sabedoria que ele precisava e muito mais. Salomão cresceu num palácio. Salomão cresceu como sendo aquele menininho, o caçula de todos os filhos de Davi, o único filho da mulher do coração de Davi, a Batseba, o filho esperado, desejado. Salomão cresceu sendo paparicado, sendo bem cuidado por todo mundo, porque era o precioso, era o pequenininho da casa. Salomão foi escolhido para ser o sucessor do seu pai pelo próprio Deus, mesmo sendo o caçula de todos os filhos do rei. Salomão herdou o trono no meio de um grande conflito familiar, em que os irmãos mais velhos estavam brigando pelo trono, já que Davi estava velhinho. E Davi, que sempre foi um péssimo pai, Davi foi um dos pais mais frouxos que já existiu nessa terra. Foi aquele pai banana que os filhos faziam o que queriam e ele não estava nem aí. Ou o máximo que ele fazia era com um canto se acabar de chorar. E aí os filhos estavam aquela confusão, querendo matar o outro. E Davi lá calado, até que Batseba chegou para ele e lembrou a ele: Davi, Deus prometeu e você falou que o seu sucessor seria Salomão, honre a sua palavra. Davi foi, honrou a palavra e ungiu Salomão como seu filho, como seu descendente. Davi, como rei de Israel, ele, além de manter tudo que Davi havia conquistado, ele quase triplicou o tamanho do reino de Israel. Ele conquistou muitos outros reinos, muitos outros territórios. Davi fez inúmeras alianças com vários reis de várias localidades, casando-se com as filhas deles e pedindo o dote dos pais delas. E aí ele cada dia estava mais rico e poderoso, Israel mais rico e poderoso. Foi um dos tempos mais prósperos de Israel, foi o reinado de Salomão. Salomão foi honrado por todos os reinos da terra, por ser sábio e por ser um governante próspero e hábil. Você está acompanhando até aí? Amém. Salomão, segundo os estudiosos de hoje, foi o homem mais rico que já pisou na terra.
Segundo a revista Forbes, aquela que faz o ranking dos homens mais ricos do planeta, hoje o mais rico do planeta é o sultão de Brunei, que é um taquinho de terra que tem lá para a banda do Oriente Médio ali, onde o cara, se jogar uma chave de pedra no chão, jorra petróleo. Mais ou menos isso. Então o cara é podre de rico a ponto de o dinheiro dele ser calculado em algo em torno de 200 bilhões de dólares. A fortuna dele. Perto disso. Bill Gates, que durante muito tempo está naquela faixa aí entre os quatro primeiros, o dono da Microsoft, ele está com em torno dos 50 bilhões de dólares. Pobrezinho, coitado. Bicho, estou com pé, vamos fazer uma vaquinha aqui para ajudar ele. Eu vou te contar alguns dados. Salomão recebia de impostos dos outros reinos, por ano, 10 toneladas de ouro, que significa 9,6 bilhões de reais a preços da cotação do grama de hoje. Em uma única expedição de seus navios, trouxeram para Salomão 420 toneladas de ouro, que no grama da cotação de hoje são 403 bilhões de reais. Algo em torno de quase 200, 180, 170 bilhões de dólares. Numa viagem só da esquadra de navios dele. Então o cara era o cara mais sábio da terra, era o cara mais rico da terra, até hoje. Era o cara mais hábil como governante que já pisou por aqui. É o cara que por tudo que ele teve muitas experiências. Ele foi o escolhido para construir o templo, tanto é que o templo que seria templo de Davi, passou a ser templo de Salomão. Deus disse: Davi, você não vai construir o templo porque você não é digno, muito sangue passou na sua mão, você não vai construir, quem vai construir é seu filho. Então Salomão construiu o templo e passou a ser o chamado templo de Salomão. Salomão escreveu 2 belos salmos, os 72 e os 127. Salomão escreveu o livro de Cantares, um dos maiores textos que falam da relação de amor entre um homem e uma mulher. Ele escreveu o livro de Provérbios. Meu irmão, há sabedoria naquele livro de Provérbios. Para daqui a mais 2.000 anos, 10.000 anos. Ele é extremamente atual, aquele livro de Provérbios. Ele escreveu o livro de Eclesiastes. Meu irmão, se eu parar para ler o livro de Eclesiastes, os ensinamentos que tem lá, nós vamos falar sobre ele hoje. Esse cara tem autoridade ou não para dizer que no fim de tudo, o que importa é temer a Deus. Esse cara, será que a gente pode duvidar do que esse cara está dizendo? Ele não é um Zé Mané por aí, não é um Zé ninguém qualquer, ele não é um pobre coitado que está numa esquina por aí e que a vida dele é estar ali e que não tem tanta vivência para dizer, olha, é só Deus. Esse tem experiência para fazer só Deus porque ele depende disso. Ou ele depende de Deus ou ele morre. Mas esse cara viveu muita coisa mesmo. Então eu quero te dar uma sugestão. Dê ouvidos ao que o Salomão está dizendo. Jovem, menos jovens, nós precisamos dar ouvidos a Salomão. Conselho, se fosse bom, mas como o conselho é muito bom, a gente não vende, a gente dá, porque não tem preço. Captou aí? Mas o que é que Salomão tanto aprendeu
para dizer que tudo vai ser trazido a juízo, que tudo vai ser tirado do que está encoberto, vai ser trazido à luz. O que é que ele tanto aprendeu? Eu vou falar de algumas pequenas coisas. Salmo 127, versículos 1 e 2 diz o seguinte: escrito por Salomão: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E eu vou acrescentar: em vão patrulha Rocam, Choque, Gate, Fiosá, esses caras tudinho aí. Se não for ele, não tem jeito. Versículo 2, 127, 2. Ouça só, lindo e linda: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, porque assim dá ele aos seus amados durante o sono. Salomão estava dizendo que é inútil fazer tarefas seculares sem a direção de Deus. É inútil, meu irmão, a gente querer fazer as coisas do dia a dia sem pedir a direção de Deus. Salomão estava dizendo que em tudo que a gente for fazer, inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, pesquisar, estudar para o Enem. Inútil vai ser fazer pós-graduação, doutorado, mestrado. Inútil vai ser fazer aquelas planilhas maravilhosas de Excel. Inútil vai ser, meu irmão, se a gente não pedir a direção de Deus para nossas vidas. Se a gente não perguntar a Ele se Ele está satisfeito com as minhas decisões. Se a gente não colocá-lo no centro das minhas decisões. Se minhas decisões e escolhas e princípios e prioridades não estiverem submetidos às decisões, princípios e escolhas e prioridades dele. Inútil vai ser, meu irmão. É como lutar contra um exército maior do que você. É como dar murro em ponta de faca. É como querer passar por uma parede e atravessá-la. É inútil, está escrito. Todos os que passaram por aquela porta estão ouvindo. Partindo daqui de mim até você. Todos nós estamos aqui porque Deus queria falar isso para mim e para você. Não fica, rapaz, se fulaninha tivesse aqui, poxa, se fulaninho tivesse aqui. Não, é para todos os que estão aqui. E para aqueles que ouvirão da gravação. Inútil. Você já viveu aquele momento que vocês planejam um negócio, depois aquele negócio vai dar certo, vai lá, começa aí. Zero. Ninguém já passou por isso, né? Quem já passou por aquele momento em que você estuda, esse concurso vai dar certo, rala, faz o concurso, e quando olha, poxa, eu pensei que ia dar. Vestibular, prova. Aquela mulher que fica orando e jejuando ali. Sabe aquela oração assim meio? Eu queria tanto namorar com fulano. Senhor, acaba aquele noivado para ficar comigo. Deus! Irmão, você está achando graça, mas eu conheço assim, ó. E aí, quando alguém me espera ver no Facebook a foto do casamento. Deus me viu. Como assim, produção? Como assim? Inútil vos será fazer qualquer coisa nessa terra sem consultar a Deus. Porque se Ele não estiver à frente, nada dá certo. Aguente firme aí, viu? Voltando para cá. Eclesiastes 12, esse mesmo capítulo que você estava com ele aberto aí. Eclesiastes 12, suba lá para o versículo 1. No mesmo capítulo que ele escreve, no fim de tudo, o que realmente conta é temer ao Senhor. Nesse mesmo capítulo, lá no versículo 1, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais vem a dizer: não tenho neles
contentamento. O mesmo ancião idoso, o mesmo cara que escreve lá embaixo, no fim de tudo, o que interessa, olha, meu irmão, experiência própria, velho. Se fosse na linguagem de hoje, né? Dizia, meu irmão, velho, com a cara que liga, aproveita os dias que você tem fôlego e lembra de Deus. Eu já vi essa pregação, esse texto ser pregado de várias formas. Mas eu estava conversando com o papai. Você está aqui ainda? Amém. Está ligado aqui? Amém. Eu estava conversando com o papai sobre isso. Porque tem que esmiuçar o texto, né? Lembra-te do teu Criador. Observe que ele não está mandando você ter nenhuma atitude. Para perceber isso. Nenhuma atitude, nenhuma ação. Adore, se prostre, faça isso, faça aquilo. Ele diz apenas: lembra do teu Criador. Lembra. Porque, queridos, na hora que a gente está bem pertinho do pecado, quando a gente lembra de Deus, se for um pouquinho antes, a gente, ó. Quem já passou por isso? Quem já passou? Está quase pecando, a tentação está vindo, aí você lembrou de Deus, apareceu uma coisa, poxa, e Deus? Não, eu vou fugir daqui, ó. Querido, você que ama Deus, lembra-te dele quando você for fazer as suas escolhas. Lembra-te dele quando você estiver entrando em algum lugar. Lembra-te dele quando você estiver conversando com alguém. O que é que você está conversando? Lembra-te dele quando você estiver negociando alguma coisa. Lembra-te dele quando você estiver trocando de roupa, escolhendo uma roupa. Lembra-te dele quando você estiver pensando em fazer algo que você sabe que desagrada. Lembra-te, porque ele vai dar um escape. A Bíblia diz que ele sempre vai dar um escape antes do pecado. Ele vai abrir uma porta, vai sinalizar para a porta e vai dizer: fuja, aqui é o lugar. Ele vai colocar setas de neon assim, ó. Fuga, saia, é por aqui, corra, suba, mas não peque. Ele só diz: lembra, porque a lembrança do meu Deus vai fazer com que eu fuja do pecado. Porque basta me lembrar de que alguém estava pregado numa cruz, alguém santo, Deus pregado numa cruz. Isso vai me fazer fugir do pecado. Porque eu não preciso de que tenha um pastor para me fiscalizar. Eu não preciso que pessoas estejam dizendo: olha, e agora? Não! Lembre-se do teu Criador. Lembre-se de quem fez você. Lembre-se de quem sonhou com você. Lembre-se de quem planejou a cor dos teus olhos, a cor do teu cabelo, o timbre da tua voz, a cor da tua pele, a tua estatura, o tamanho do teu pé, o tamanho da tua mão. Lembra-se desse que te protegeu até agora, que te deu livramento, que te sustentou, que botou comida na sua mesa, que deu saúde, que te botou você dentro do trabalho, que deu tua faculdade, tua escola. Lembra-se dele e não faz mais essas coisas. Oh, Senhor. Meu irmão, lembra de Deus. Minha irmã, lembra de Deus. Não lembre de mamãe, papai, mamãe, não lembre de Deus. Lembre quem te formou. Lembre-se de quem te fez do nada. Lembra-se de quem te trouxe até agora em pé e com saúde. Lembra-te. Oh, filho e filha, lembra? Oh, Senhor, porque se você lembrar, você vai fugir. Lembra. Lembra de tudo que você já viveu. Lembra de tantas coisas que já aconteceram na sua vida espiritual. Lembra das vezes que você falou para alguém desse Deus. Lembra das vezes que você abençoou outro orando por elas. Lembra das vezes que você derramou graça sobre alguém dizendo: levanta e anda. Lembra desse Deus. Lembra desse Deus. Porque no final de tudo, meu irmão, vai ter um julgamento. Não pensa que é fácil pregar essas coisas, não, viu? Mas ai de mim se eu fechar minha boca. Ai de mim se eu não lançar palavras de vida eterna sobre a tua vida. Ai de mim se eu não chamar você à responsabilidade. Ai de mim se eu não te confrontar.
Ai de mim se eu passar a mão na sua cabeça. Ai de mim. Ai de mim. Eclesiastes capítulo 7, se você voltar algumas páginas aí, ou voltar um pouquinho no seu celular, versículo 8. O próprio Salomão, ele diz o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Lá no Eclesiastes, que a gente leu no versículo capítulo 12, 13, ele diz: o fim de todas as coisas é teme ao Senhor, né? E aqui ele diz: é melhor é o fim das coisas do que o princípio. Nesse mesmo capítulo, se eu subir para o versículo 2, diz o seguinte: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. O que isso quer dizer, pastor? O mais importante é como a gente termina, e não como a gente começou. Você está querendo dizer que melhor o fim das coisas do que o princípio delas. O que Deus está dizendo para mim, meu irmão, e para você, é que não importa tudo o que aconteceu até você passar por aquelas portas. Não importa o que eu tenha feito. Não importa o que você tenha feito, até passar por essas portas agora. O que importa é o que eu e você vamos fazer a partir de agora. Porque há uma graça de Deus. Conversando com um pastor amigo meu, ele fez uma ilustração da graça de Deus maravilhosa. Ele disse que um certo dia um pai disse aos filhos: olha, no começo do ano, quem passar por média no final do ano, em janeiro, nós vamos dar uma passagem, uma viagem para Disney. Termina o ano, um dos filhos passa por média, o outro é reprovado. Chega janeiro, o pai reúne os filhos, chama quem passou por média, está aqui, sua passagem. Você vai passar tantos dias na Disney. E outro filho já cabisbaixo, só precisa explicar, filho. O filho chega, ele está aqui, a sua passagem, você vai para Disney. Graça é algo imerecido. Está bem que alguém está percebendo? Graça é algo que eu não preciso fazer nada. Como é difícil compreender isso. Como é difícil tirar isso da letra das canções e trazer para o dia a dia. Como é difícil tirar isso das frases prontas. Graça é algo merecido. O dia a dia. Pois aquilo que Deus tem para você quando você passou por aquela porta é uma porção gigantesca de graça. E como diz o pessoal do Rio Somme, se você fosse comparar a graça à água, seria um oceano e a gente teria lá dentro, andando de pé de pato, cilindro de oxigênio interminável nessa água. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E para finalizar,
O meu sonho é um dia poder dizer uma frase como a do apóstolo Paulo. Quando ele, um homem que quando jovem perseguia e matava literalmente cristãos. Um homem que quando jovem as pessoas matavam os cristãos e iam dizer a ele: matei, jogavam suas capas aos pés dele. Nós estamos te honrando, Paulo, matando cristão. Um homem que chega no fim dos seus tempos, seus 68 anos, 65 anos, dentro de uma cadeia lá em Roma, já com data marcada da morte, e ele diz, uma tradução livre: porque já estou sendo oferecido com sangue para o povo, e o tempo da minha execução já está próximo. E ele continua escrevendo para o grande filho dele, o filho que ele não teve, ele teve fisicamente, ele teve de coração. Ele dizendo para o filho dele: olha, está perto já a minha execução, tem data marcada, mas meu filho, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Observe que isso está sendo dito por um homem que matou muito cristão. Observe que isso está sendo dito por alguém que perseguiu muito cristão. E como é que ele tem a ousadia de dizer que combateu o bom combate, que acabou a carreira? Como é que pode uma pessoa que matou cristão literalmente dizer que combateu o bom combate? Porque o combate dele começou no dia em que ele teve aquele encontro lá na estrada de Damasco. Porque a vida dele começou ali. Não é à toa que é chamado de novo nascimento. Não é à toa que é chamado de nova criatura. Ele continua: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o justo juiz, lembra-se do julgamento que nós falamos no início, o justo juiz me dará naquele dia a coroa, e não somente a mim, mas a todos os que o amarem. Vai dar para mim e para você? Glória. Aleluia. Eu sonho, meu irmão, um dia em que estiver perto de morrer, daqui a uns 250 anos. Eu sonho um dia em que... Porque o homem sente, meu irmão. O homem sente quando está perto de partir. De alguma forma ele percebe. Eu espero naquele dia, meu irmão, eu poder olhar para quem estiver perto de mim. Olha para quem está perto de mim e dizer: ó, gente, relaxa. Fiz o que eu pude. Combati o bom combate. Acabei a carreira que Deus me deu. Falei o que Ele mandou, mesmo que algumas pessoas fiquem tristes, aborrecidas. Eu sonho um dia que eu possa dizer para Deus: estou pronto. Me deixa agora te ver face a face. Me deixa agora entrar na sala do banquete. Eu sonho com um dia que eu vou dizer a Ele: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena as decepções com pessoas. Valeu a pena lutar por aquela pessoa que teima em escapulir, lutar e vê-la firme com Deus. Eu tenho um sonho de dizer: valeu a pena educar meus filhos nos teus caminhos, te apresentar a eles,
Valeu a pena fazê-los entender que sem ti eles não podem ser coisa alguma, que tu és a única saída deles. Valeu a pena. Oh, como eu sonho esse dia, meu irmão. E Deus te trouxe aqui, meu irmão, hoje. Deus trouxe você aqui para te dar esse grande alerta, para derramar graça sobre ti. Para te dizer, querido e querida, o que vale na vida é isso. Eu já aconselhei pessoas de várias idades, 20, 30, 40, que me disseram, algumas delas, as mesmas coisas. Pastor, eu vou viver a vida agora. Eu quero viver isso. Não foi uma, nem duas, nem três. Você está ouvindo aí? Presta atenção. Pastor, eu quero viver a vida agora. Eu quero viver isso nesse momento. Queridos, todas, 100% delas. 100%. Desistiram de viver aquela vida quando surgiu o resultado daquele exame de gravidez. Quando se viram com o resultado de exame de uma doença infecto-contagiosa. Quando se viu internado no hospital com um acidente grave. Quando perceberam o tempo que perderam de estar construindo algo duradouro. E aí voltavam para mim e diziam, pastor, quebrei a cara. Queridos, não foi um, nem dois, nem três. Gente que chega no apartamento, se acabando de chorar, desesperado. Perdi a pessoa que eu amava. E tanto que eu traí ela. O que é que eu faço, pastor? Você está ouvindo aí, meu irmão? Não pague para ver, não, viu? Não pague para viver isso. Quem já viveu isso sabe o que eu estou dizendo. Eu queria te convidar a orar. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu acho que você e eu temos muitos motivos para orar agora. Você tem motivos de sobra e eu também. Para orarmos agora e dizer, Senhor, eu não quero estar naquela sala de julgamento. Sem ter a Ti como meu advogado. Eu não quero isso. Feche os olhos e se concentra nisso. Se concentra nisso. Nada agora é mais importante do que a sua vida. Nada agora é mais importante do que esse papo que você vai ter com Deus. Nada. Te garanto. Lembra-te do teu Deus.